Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Sempre um prazer estar louvando ao Senhor junto com você, dentro da sua casa. Que bom que nós louvamos o Senhor enquanto comunidade aqui e louvamos o Senhor enquanto comunidade também na sua casa. É muito bom que nós podemos adorar o Senhor hoje, neste dia. É muito bom quando nós dizemos: Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Esse é o momento que nós estamos aqui para adorar o Senhor. E precisamos adorar o Senhor não porque Ele precisa ser adorado, mas porque enquanto adoramos, somos transformados e estamos nos rendendo nesse processo de adoração a Ele, para que nós possamos ser transformados pela Sua graça e pelo Seu amor. Se renda a Ele. Queria te convidar a orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse momento, porque nós podemos adorar ao Senhor com muita alegria, com muita seriedade e com muita paixão no coração, porque sabemos quem o Senhor é. Sabemos que podemos confiar em Ti, descansar as nossas vidas em Ti, porque Tu é amor. Fala conosco essa noite, com as Tuas canções, que a nossa boca fale aquilo que o nosso coração deseja. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar? Saberei quanto custou
venceu, sobre a morte venceu. Senhor, muito obrigado pela tua cruz, Pai, pela tua morte. O Senhor é acima de todo nome, Pai. O Senhor tem poder para salvar. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas Tem poder para nos salvar. e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que bom, nós podemos nos alegrar nesse poderoso que nos salva. Que bom que nós podemos cantar isso. Que bom que, muito embora seja poderoso, o Senhor, Ele é um Deus de perto. Sabe, irmãos, esse tempo de coronavírus, ele é um tempo de fé. Ele muitas vezes está testando a nossa fé.
de modo que a gente precise confiar mesmo sem ver, confiar mesmo que a gente não veja que as coisas melhorem. Esse é um tempo de fé. Ter um culto online é um tempo de fé, porque cremos que Deus fala em todos os lugares. Nós vivemos um tempo de fé, um tempo de amadurecer a nossa fé. Sabe, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ainda não vemos, estamos esperando, mas na fé de que Deus está perto, de que Deus não é homem para mentir, que Ele é nosso escudo, é a nossa proteção, e nele nós confiamos, porque sabemos quem Ele é. Vamos cantar isso com muita fé no coração. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança,
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor.
Enquanto eu vou cantando e nós vamos cantando, você vai fazendo sua oração, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Coloque tuas ansiedades, tuas dúvidas, tuas preocupações. Eu confio. Coloque a nossa situação nesse mundo de coronavírus. Coloque o teu coração, coloque o mundo na tua oração. Enquanto cantamos, ore. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio. Amém. Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, alegria de estarmos juntos. Agora há pouco a Del estava me falando, já vamos para 5 meses dessa forma, né? Certamente é estranho, chega a ser desagradável a saudade que nós temos uns dos outros, a oportunidade de estar juntos. A gente entende quanto que a nossa fé é comunitária. Ao mesmo tempo, nós estamos sendo provados. Hoje até vamos falar um pouquinho desse tema. Estamos sendo provados. Agora é um tempo muito bom para nós revermos muitas coisas. A nossa fé não é templária, né? Nós não dependemos do templo. A nossa fé não é religiosa. Ela consegue ultrapassar esses princípios de dores e de angústias, apesar de. Então é bom a gente estar parando e pensando: eu estou exercitando a minha fé, e Deus vem fazendo obras também no nosso meio, na nossa vida, através da nossa vida, e eu quero agradecer sempre aos meninos, as meninas que trabalham aqui. Eles chegam aqui às vezes 4 da tarde, 5 da tarde, e ficam aqui até 9, 10 horas da noite, preparando as coisas. Tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil. Outras pessoas, os líderes de células, que continuam cuidando muito bem, né, das suas células, dos seus grupos. Então, quero agradecer muito a todo mundo, agradecer muito as pessoas que continuam sendo fiéis na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, agradecer aquelas pessoas que às vezes acham que já deveríamos ter voltado e entendem o porquê que nós não voltamos ainda. Enfim, quero agradecer muito o carinho de todo mundo, agradecer muito o pastor Cristiano, que é extremamente dedicado em algumas coisas, muito zeloso no cuidado. Então, muito obrigado a todo mundo, e eu creio que nós estamos começando, já estamos do meio para o fim, né? Estamos passando. Então vamos continuar firmes, tendo paciência, nos cuidando. Eu tenho extrema dificuldade, em alguns momentos chego a me aborrecer do excesso de regras e de que a gente não pode encontrar, não pode estar junto, mas é um tempo, e é um tempo que a gente quer crer que vai passar, né? Alguém já disse para mim que isso é igual a liderança do Vasco no Campeonato Brasileiro, vai passar. Então, infelizmente, né? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, um versículo só, conhecido muito por nós, não precisa nem a gente ler, porque todo mundo sabe de cor e salteado, como diz, mas eu vou ler aqui. É a parte da oração do Pai Nosso, em que Jesus diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos parar nesse texto aqui. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos orar? Ó Pai Celeste, mais uma vez nos colocamos diante do Teu altar, como famintos que sentam ao entorno de uma mesa e esperam a comida, esperam o alimento.
Nesse instante é essa atitude do nosso coração, Pai, é parar diante de Ti e pedir em nome de Jesus, fala conosco. A nossa alma precisa desse alimento, Pai. A nossa vida precisa desse alimento. Em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor tome conta da nossa vida, nós que estamos aqui agora, nesse instante, aqueles que estão nas suas casas, as famílias reunidas, aqueles que leem ou que ouvem depois, que o Senhor esteja abençoando para que essa palavra fale ao coração, Deus, e edifique o Teu povo, e fortaleça o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, nesse período agora, eu tenho estado mais em casa, né? E sempre fico vendo os movimentos da casa. Os movimentos da casa são muito diferentes quando a gente não passa muito tempo dentro de casa. E aí vendo a minha esposa dando aula para minha sobrinha, que mora com a gente, e na aula que dá, ela sempre está ensinando as coisas, e eu às vezes, em algum momento já tive outro instante de parar para ensinar alguma coisa para a criança, e é impressionante quanto que a criança, ela tem facilidade para aprender algumas coisas, mas tem dificuldade para aprender outras coisas que são muito óbvias, são muito claras, e elas têm muita dificuldade de entender. É mais ou menos como nós mais velhos temos dificuldade de entender algumas coisas de tecnologia, né? Os meninos, os jovens, os adolescentes ensinam para a gente com tanta facilidade e eu não consigo aprender. Esses dias eu estava com um garoto e ele estava jogando e ele fica me explicando o jogo e falando que isso é assim, que acontece de tal maneira, e eu fico olhando para ele e faço aham, que é para poder ver se ele fica feliz, tadinho, mas eu não entendo grande parte daquilo que ele está falando. E na hora que coloca para mim, coloca na minha mão aquele, como é que chama? O controle do videogame lá, né? O controle, a palavra aí, você vê como que é? Vai sumindo até da memória, né? Quando bota o controle com aquele monte de botões e aperta, ele fala, isso aqui é para isso, aí você faz isso aqui, caramba, não sei fazer aquilo. Sabe que às vezes eu fico olhando esse texto, como tantos outros, eu fico me imaginando exatamente assim, Jesus ensinando para a gente as coisas mais elementares que Ele gostaria que a gente aprendesse, e em alguns momentos eu me vejo fazendo o contrário. Em alguns momentos eu vejo a oração do Pai Nosso como uma oração para ser dita, uma oração para ser repetida, como se fosse uma oração para ser decorada, e não como um modelo de vida, um estilo de vida, alguma coisa que a gente precisa entender que eu preciso pensar dessa forma, eu preciso crer dessa forma, eu preciso fazer disso uma verdade absoluta de minha vida, para que quando eu estiver orando, esses conceitos dirijam as minhas orações. Então, mais do que decorar, é fazer com que esses conceitos sejam o que dirige a minha oração, e ao mesmo tempo, que na hora que eu acabe de orar, isso vá dirigindo a minha vida, seja o meu jeito de ser. E aí hoje eu quero que a gente comente sobre isso. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Pai, não nos deixeis cair em tentação. Primeiro, nós clamamos por sustentação espiritual. Jesus está ensinando para nós, queridos. Entende isso? Jesus não está ensinando só uma oração, Ele está ensinando que eu aprenda a fazer isso uma verdade da minha vida. Todo cristão é aquele que já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, é aquele que já foi feito uma nova criatura, é aquele que chega diante de Deus e chama-o de Pai, porque ele experiencia o que é ser filho. Ele é alguém que chega diante de Deus e fala, Pai, eu quero que o Teu nome seja santificado na minha vida, eu quero que o Teu nome seja o que eu tenho de mais sagrado na vida, e portanto, a pessoa que vai fazer a oração é uma pessoa que ela tem um desejo sincero no coração de não pecar. Senhor, eu sou Teu filho, Senhor, eu já fui lavado pelo sangue de Jesus,
Senhor, o Espírito Santo já vive na minha vida e eu não quero pecar. Eu não gosto de pecar. Pecar não me faz bem. Então, eu não quero ser reprovado por Ti. E aí essa palavra, a palavra tentação, ela tem dois sentidos na Bíblia. E infelizmente, ou felizmente, não sei, nós enfatizamos apenas o sentido negativo, mas ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido positivo é que essa palavra é a mesma para provação. O sentido negativo é que ela ganha essa coisa de tentação. Então, se a gente olhar a palavra como provação, a gente diria assim: Senhor, não me deixe cair na provação. Não me deixe ser reprovado na hora que eu for provado. A oração seria: Senhor, não me deixe ser reprovado nos testes que nós experienciamos a cada dia. Assim como aconteceu com Abraão. Na hora que ele foi provado, ele passou na prova e o Senhor o abençoou. Então, quando nós fazemos essa oração, eu estou dizendo: Senhor, eu reconheço que eu passo por provações. Eu reconheço que todos nós podemos estar constantemente experienciando lutas, conflitos, dificuldades, mas eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, e eu não quero ser reprovado, Senhor. Eu quero ser aprovado, então eu estou aqui pedindo a Ti, em nome de Jesus, não me deixa ser reprovado. Fazer essa oração é mais do que repeti-la, é estar diante de Deus dizendo para Ele: Senhor, eu sei que eu estou sendo provado nesse tempo de pandemia, eu sei que estou sendo provado diante da doença, eu sei que estou sendo provado diante de tal situação, mas eu não quero ser reprovado, Senhor. Quando a gente pega o sentido negativo, ela é tentação. Ao longo do tempo foi a palavra que mais pesou para nós, porque foi traduzido assim para o português, e ela ganhou esse sentido na nossa cabeça, e aí ela tem essa coisa de poder parar e dizer diante de Deus, assim: Senhor, quando nós estivermos diante de situações que nos sintamos tentados, ajuda-nos, para que não caiamos e entristeçamos a Ti, já que o que buscamos é a Tua vontade. Senhor, eu não quero Te entristecer, porque no começo dessa oração eu Te chamei de Pai, e eu não quero perder a minha comunhão com o Pai, porque eu já santifiquei o Teu nome na minha vida como sendo o nome mais importante da minha vida. E eu já disse que eu quero que a Tua vontade seja feita na minha vida. Então, Senhor, não deixa eu cair em tentação. Não deixa que eu me sinta atraído por algo que não é do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, depois lá em Tiago vai trabalhar essa palavra e diz que Deus a ninguém tenta. Todas as vezes que alguma coisa me separa do Senhor, eu estou diante de um outro que não é Ele. E por isso Jesus usa a expressão com Pedro, dizendo assim: arreda de Satanás, porque cogita de coisas de homens e não de Deus. Quando qualquer coisa na nossa vida for contrária àquilo que vem de Deus, aquilo virou uma tentação para nós. Então, fazer essa oração é assumir diante de Deus assim: Senhor, eu não vou ficar repetindo o Pai Nosso pura e simplesmente, eu vou parar para poder falar para Ele: Senhor, eu sei que sou fraco, e Satanás também sabe. Eu sei que acontecem muitas coisas diante de mim que elas podem me derrubar, então eu estou aqui pedindo socorro, eu estou aqui pedindo ajuda, eu estou aqui pedindo provisão Tua, porque eu reconheço que sou fraco, eu reconheço que o Senhor pode ajudar, eu sei que o Senhor pode ajudar. Um dia Jesus olhou para os discípulos e disse assim: gente, orem para que vocês não caiam em tentação. O que Jesus estava falando assim: gente, eu sei que o que vai acontecer daqui uns dias na cruz é algo tão tremendo, é algo tão terrível, é algo tão difícil que vocês precisam orar, para que vocês não caiam na tentação de desistir, para que vocês não caiam na tentação de deixar de crer, para que vocês não caiam na tentação de enfraquecer na sua fé. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente olha a tentação só como uma coisa de um lado da vida. Eu não quero cair em corrupção,
eu não quero cair em traição, eu não quero cair nesses grandes pecados que nós estabelecemos, mas às vezes a gente esquece de pecados que ficam calados pelo canto. Jesus estava falando, gente, orem para que vocês não caiam em tentação, assumam que vocês são fracos, e assumam que vocês precisam de ajuda, que vocês precisam de oração, e vocês sabem que Deus pode ajudar vocês, então orem, porque vocês estão sendo constantemente tentados por 3 fontes básicas que nós somos tentados. A primeira, por Satanás. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é importante que a gente entenda isso, amados. Em vários momentos nós somos tentados a esquecer que Satanás existe. Em vários momentos nós somos tentados a perceber Satanás agindo. E nós criamos uma maquete, uma forma que Satanás age e esquecemos que Satanás age a todo momento como um leão que ruge procurando nos devorar. Então nós somos tentados por Satanás. Satanás, ele fica fora de nós. Ele não tem poder de entrar em nós, ele não tem poder de nos tocar, mas ele tem poder de nos oferecer situações que elas são agradáveis à nossa carne, ou seja, ao nosso ser pecaminoso, e elas são desagradáveis a Deus. E aí Satanás fica por fora nos mostrando, nos tentando, mexendo com a concupiscência da nossa carne, mexendo com a concupiscência dos nossos olhos, mexendo com a soberba da nossa vida. Satanás fica fora, agindo, desde o pecado de matar alguém, ao pecado de nós trairmos nosso cônjuge, ao pecado de nós negarmos Deus, ao pecado de nós deixarmos de ler a palavra, ao pecado de nós deixarmos de orar, ao pecado de nós deixarmos de amar, ao pecado de nós falarmos da vida do outro, ao pecado de nós julgarmos as pessoas nas suas mais diferentes situações. São pecados, e Satanás fica propondo fora de nós. Quando eu faço essa oração, eu estou dizendo, Senhor, me ajuda, me dá força, porque eu reconheço que existe um inimigo das nossas almas, e eu quero pedir a Tua força a mim e aos meus irmãos, porque nós falamos Pai Nosso. Senhor, nos fortaleça contra esse inimigo que nos ataca. Segundo, nós precisamos lutar contra o pecado do mundo. A Bíblia tem 3 palavras para mundo, né? Tem 3 sentidos para mundo. Mundo aqui que eu estou chamando a atenção é essa realidade pecaminosa que a Bíblia diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Nesse sentido aqui eu estou usando a palavra mundo e não nos outros 2. Eu quero convidar você para fazer essa reflexão. O mundo, querido, sabe o que é? O mundo é um sistema filosófico, é um sistema ideológico, é um sistema espiritual que está todo organizado, que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento, que a Bíblia diz que existe um espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e esse mundo, ele tem um sistema de pensar, ele tem um jeito de ver as coisas, ele tem um jeito de falar, ele tem um jeito de ir moldando a cabeça das pessoas à medida que o tempo passa. E o mundo, ele vai criando conceitos, ele vai criando formas, ele vai criando jeitos, ele vai nos atraindo, e a gente tem essa tendência de querer ser igual a todo mundo, ou querer ser igual à maioria, e aí nós elegemos algumas coisinhas que nós não fazemos. Nós não bebemos no bar domingo à tarde. Nós não vamos para a danceteria. Nós não fazemos... São meia dúzia de coisinhas que às vezes nos caracterizam como diferentes. Mas nós somos tentados a começar a pensar igual ao mundo. Nós somos tentados a começar a fazer as mesmas afirmações que o mundo faz, mesmo quando essas afirmações são contrárias a Deus. Lá na nossa escola, virou comum acontecer algumas coisas entre nós, e eu acho normal.
porque eu já acostumei. Na televisão eu vejo todo dia, nas novelas, nos filmes, nas famílias acontece tanto que para mim passou a ser normal. E essas coisas são contrárias à vontade de Deus, mas eu sou tentado a começar a pensar igual o mundo pensa. E daqui a pouco, quando eu chego na igreja e a igreja, alguém prega a palavra, ou quando eu leio a Bíblia e a Bíblia fala alguma coisa que é contrária àquilo que o mundo já me seduziu, eu começo a ter problemas com a Bíblia. Por quê? Porque eu caí na tentação do mundo. Terceiro lugar, eu tenho que tomar cuidado com a tentação da minha carne. O pecado está encruado em mim. Eu sou pecador. Eu sou pecador, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não tem mais poder sobre mim. O pecado já não me puxa mais como a rédea de um cavalo que me puxa para cá ou que me puxa para acolá. Mas o pecado tem uma força dentro de mim, como uma fogueirinha que a gente acha que já apagou, e que de repente alguém chega lá e começa a abanar, e aquele fogo cresce novamente. Então eu tenho que lutar contra isso que está dentro de mim, que a Bíblia fala que é a luta do espírito contra a carne. E em vários momentos, isso que eu citei agora há pouco do texto de João, que ele diz assim, da concupiscência da minha carne, essa coisa que existe em mim enquanto humano, de fofocar, por exemplo. Uma pessoa muito querida minha, ligou lá do meu estado, é uma pessoa muito simples, e ela estava contando para mim outro dia, uma coisa engraçada, eu achei até, porque ela diz assim: Aloysio, eu acho que esse negócio de WhatsApp é do diabo mesmo. E eu falei: como assim, rapaz? E ela falou: cara, eu comprei uma máquina de lavar roupa dessa que faz tudo, então agora já não tenho tanto trabalho. E eu aprendi a usar o WhatsApp. E eu passei a tarde todinha com fulano, que é uma pessoa que eu também conheço, eu passei a tarde todinha com fulano falando mal da vida dos outros. E eu comecei a perceber, depois que acabou, meu Deus do céu, eu passei a tarde falando mal da vida dos outros. Isso é pecado. Isso é concupiscência da carne. No outro dia, nós falamos por telefone de novo, ela é uma senhora muito querida, já seus 60 e poucos anos, e ela falou para mim: sabe, eu estou tão triste com a igreja. Eu disse: por quê? Ela falou assim: porque a gente chega na igreja, aquelas pessoas são metidas ricas, são não sei o quê, irmão para cá, irmão para lá, mas chega num supermercado e faz de conta que nem vê a gente. E é uma pessoa metida, porque é uma pessoa não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, isso é assim mesmo. Tem gente que tem o pecado da soberba e tem gente que tem o pecado de falar mal da vida dos outros no WhatsApp. Aí ela deu risada, porque ela falou assim: eu sei o que tu está falando. Eu falei: pois é. Porque sim, irmãos, nós somos tentados a todo tipo de coisa, porque está na crueza da nossa carne. Mas o João fala assim: cuidado com a concupiscência dos vossos olhos, porque vocês veem coisas, e a Bíblia diz que todo pecado começa na cobiça, e nós olhamos e começamos a querer as coisas que vemos. Mas o João fala assim: cuidado com a soberba da vida, essa coisa de você achar que você é alguma coisa, essa coisa de você achar que tem importância, cuidado, porque isso pode te derrubar. Então, quando eu paro para fazer a oração, eu estou pedindo socorro a Deus. Senhor, não me deixa ser reprovado, não me deixa cair em pecado, seja o pecado provocado por Satanás, seja o pecado provocado pelo sistema em que usa pessoas, às vezes pessoas muito queridas, pessoas do meu dia a dia da igreja, seja os conceitos que eu vou adquirindo, eu vou começando a achar normal, é normal. Muito respeito, gente, todo mundo sabe da minha posição, muito respeito. Mas olha, divórcio não é uma proposta de Deus para o homem.
A Bíblia fala que o divórcio veio por causa da dureza do coração do homem. Então, quando todo mundo estiver falando é normal, a Bíblia vai continuar falando que Deus odeia divórcio. Entende o que eu estou falando? Dos conceitos do mundo. Mas o terceiro problema é aqueles conceitos que estão gravados dentro do nosso desejo, dentro da nossa vontade. Então, fazer a oração do Pai Nosso é dizer assim: Senhor, eu estou te pedindo socorro. Eu não quero pecar contra ti. Isso é uma realidade para ti? Primeiro, você deseja não pecar? Você ora a Deus pedindo socorro para não pecar? Eu acho tão lindo quando algumas pessoas me procuram e a gente vai conversar e a pessoa fala muito aberto, coisas muito íntimas assim, para poder falar assim: cara, eu não quero continuar pecando. Acho lindo isso assim. Quando eu vou fazer essa oração, eu estou pedindo a Deus socorro. Senhor, não me deixa cair em tentação. Quando eu faço essa oração, eu estou pedindo ao Senhor proteção espiritual. Eu estou pedindo ao Senhor livramento contra o mal. Livramento contra o mal é porque o texto diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os estudiosos têm um problema com essa palavra aqui, porque ela tanto pode ser o mal enquanto situação, mas pode ser o mal enquanto maligno, aquele que causa o problema. O Calvino é um desses que defende que não faz diferença tanto um caso quanto o outro. E aí eu quero considerar os dois casos. Quando eu estou fazendo essa oração, mas não nos deixes cair em tentação e livrai-nos do mal, eu estou dizendo assim: Senhor, eu reconheço a existência do mal, mas eu reconheço a existência do maligno. Eu reconheço que o maligno tem um poder limitado, mas tem um poder. Como um cachorro amarrado, feroz, que se eu ficar perto dele, se eu brincar com ele, ele pode me machucar. Eu reconheço que Satanás tem um poder de ficar me esperando, tentando se eu dou alguma bobeirinha para ele poder me pegar. Senhor, eu reconheço que Satanás lança dardos inflamados contra a minha família, e a minha família pode ser abatida, porque Satanás está lançando dardos inflamados contra mim, e a tua palavra diz isso. Senhor, a tua palavra diz que eu devo me sujeitar a ti, e que eu devo resistir ao diabo. Então, se a tua palavra diz, é porque existe o diabo. Quando eu estou fazendo essa oração, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu reconheço a existência do inimigo. E Senhor, eu reconheço a força do inimigo. Quando Davi foi para a batalha contra Golias, ele reconhecia o tamanho do Golias. E ele reconhecia a força do Golias. Ele reconhecia o poder do Golias. E porque ele reconhecia o poder do Golias, ele diz assim: eu vou em nome do Senhor. Era a certeza dele de clamar a Deus ajuda para dizer assim: Senhor, eu estou indo diante de um inimigo poderoso. Sabe, irmãos, o diabo tem muito menos poder do que pensa. O diabo tem muito menos poder do que pensam, porque tem muita gente que atribui ao diabo um poder também que ele não tem sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus, que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Os filhos de Deus, que o Espírito Santo já vive nele, que ele é parte do grande santuário de Deus na terra. Satanás não tem poder sobre ele, mas ele tem um alto poder de, usar uma expressão bem nordestina, de atanasar a nossa vida. Satanás tem poder de tirar a nossa paz. Satanás tem poder de tirar a nossa fidelidade a Deus. Satanás tem poder de atrapalhar um monte de coisa na nossa vida. Satanás tem poder de semear intrigas, brigas, ciúmes, fuxicos, pecados. Satanás tem poder de atrapalhar a nossa vida em muitos aspectos.
Por isso, quando eu faço a oração, Senhor, livrai-nos do mal, eu estou falando muito mais do que uma palavra de poder. Eu estou reconhecendo um poder. E eu estou submetendo esse poder ao poder maior que é o Senhor, e eu estou dizendo, Senhor, livrai-nos do mal. Mas eu estou mais do que reconhecendo o maligno, eu estou reconhecendo a maldade que ele plantou no coração do homem e na sociedade em que vivo. E eu preciso tomar consciência disso. O mundo tem muita maldade. Nós estávamos debatendo sexta-feira com os adolescentes e alguns jovens sobre essa coisa do aborto, que teve discussão durante a semana, e a gente estava falando daquela criança. A criança foi abusada dos 6 aos 10 anos por mais de um homem da mesma família. E aí algumas das jovens lá estavam falando assim, eu não consigo entender como é que existe tanta maldade. Existe maldade. Maldade de homens, as meninas falando de ficar num ponto de ônibus, e as meninas têm medo de ficar em ponto de ônibus, porque têm medo de homens. Existe violência contra mulheres, porque elas são mulheres, elas morrem mais do que outros. Existe a maldade da injustiça social, dessa diferença que nós temos, onde poucas pessoas têm tanto e tanta gente tem nada, e aquelas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Isso é maldade. Existe maldade de todo tipo de violência que caça a nossa sociedade. Existe maldade no político que rouba o dinheiro que é para ser usado para comprar remédio. Quando a gente para orar, a gente está falando assim, Senhor, me livra do mal, seja do maligno, ou seja de todas as coisas ruins que ele pode provocar, livra-nos, não é me livra, né? É nos livra. Então, amados, quando a gente para pensar sobre tudo isso, que nós estamos falando assim, Senhor, eu quero que o teu reino venha, nós estamos dizendo assim, Senhor, eu sei que viver o teu reino significa um confronto de reinos. Eu sei que viver o teu reino significa um confronto de conceitos. Eu sei que viver o teu reino significa um confronto de práticas. E eu não tenho condição de fazer isso sozinho. Então eu estou pedindo para ti, não nos deixe cair em tentação. Porque mesmo como igreja nós podemos cair na tentação de querer ser grande na visão do mundo do que é grande. Nós podemos mesmo como instituição, igreja, viver com a posição daquele que é servido ao invés daquele que serve. Nós podemos mesmo quanto igreja imaginar que nós somos melhores do que aquela igreja que é menor, ou que nós somos piores do que aquela igreja que é maior. Tudo isso é coisa do mundo, irmãos. Então, quando a gente para orar e dizer assim, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. É para nós homens aquela mulher maravilhosamente linda que atrai os nossos olhos? Mas é também o menino que toca aqui e acha que ele é mais bonito e que ele é melhor porque toca. Ou do pastor que prega e que fica esperando, pelo amor de Deus, o elogio de alguém. Ou daquele que prega e fica procurando ver lá quantos views tem lá no YouTube. Ou daquele que para ver quantos seguidores tem. Entende isso? É a gente pedir a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor viva como nosso Pai. Eu quero ser teu filho. Eu quero que seja feita a tua vontade na nossa vida, assim na terra como aí no céu. Eu quero que o teu reino, que os teus valores, que as tuas vontades comecem a vir sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor me dê tudo o que eu preciso, mas eu quero só o que eu preciso. O que eu vou pedir para ti é que o Senhor me dê o pão de cada dia. Mas eu vou pedir que o Senhor não dê só a mim, que o Senhor dê aos meus também, que o Senhor dê aos outros. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe, Deus, porque eu sei que eu peco.
mas eu tenho sido perdoado por ti até aqui, e eu também tenho perdoado outras pessoas, então me perdoa do mesmo jeito que eu tenho perdoado outras pessoas, porque tem uma coisa que eu gosto, é perdão. Então eu quero o teu perdão. E Senhor, eu não quero pecar contra ti, me ajuda, porque eu vivo lá fora com absoluta consciência de que existe tentação e eu sou fraco, e que existe o maligno e o mal, e eu quero do Senhor a proteção sobre a minha vida. Não é simples, não é igual a aulinha que a gente dá para as crianças lá, que a professora dá lá. O menino tem 5 laranjas, ele chupou 2, deu uma para o coleguinha, quantas laranjas sobraram? Caramba, é muito fácil, por que esse menino não entende? O moleque que fica me ensinando lá aqueles botõezinhos, ele fica perguntando, cara, é muito simples, por que você não entende? Isso da palavra, irmãos, é muito simples, mas a gente precisa mesmo querer entender. Então, que Deus abençoe você, para que você deseje fazer essa oração. Senhor, não me deixes cair em tentação. Que Deus nos abençoe para que nós aprendamos a fazer essa oração. Porque quando nós não estivermos mais fazendo essa oração, é porque nós já decidimos cair em tentação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós rogamos a bênção do Senhor sobre o teu povo, para que o Senhor nos anime a querer comunhão, viver como filhos, ao mesmo tempo ser testemunhas nesse mundo tão difícil. E nós precisamos que a tua palavra nos alimente para que nós não caiamos em tentação, Pai. Então, ensina-nos com a paciência que o Senhor tem tido, mas continua nos ensinando e nos ajuda, Paizinho. Nos ajuda a vivermos de acordo com a tua vontade e tem misericórdia de nós quando nós não conseguirmos, Pai. Ajuda o nosso coração a ser teu. Continuamos clamando pelos enfermos, pelo país, pelo mundo. Continuamos clamando misericórdia tua e clamando que o Senhor nos ajude a entender a tua vontade. Que o Senhor seja louvado e muito obrigado por tudo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, que faz parte do povo de Deus hoje e sempre, para que a trindade excelsa do Senhor te proteja do mal e não te permita ser nunca instrumento do mal. Que seja assim para a glória do Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.